Muito bem, eu sou o Bispo JR, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, terceiro vídeo na realidade sobre esta série de escândalo. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração, esse assunto e esse tema que está no nosso coração nesses dias, para que nós tenhamos e a tomemos como um grande alerta. Vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação, é a sabedoria do Senhor Jesus lá no Getsemane. E nesse terceiro dia eu quero falar com você sobre o joio, o escândalo do joio. E você pode acompanhar comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: escute, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Que palavra incrível e tremenda que o Senhor Jesus declarou nesta parábola do joio e do trigo. E a parábola muito simples de entender, simples de explicar, difícil de entender num contexto mais amplo, porque creio aqui que ela envolve, claro, um aspecto de teologia, mas é o reino dos céus que está sendo abordado. E é como um homem que semeou a boa semente no campo. A parábola do semeador nos mostra que a boa semente é a palavra do reino, é a palavra da salvação, é a palavra do poder e do nome do Senhor. Só que enquanto isso, depois que a boa semente havia sido lançada, vieram os inimigos, diz a palavra, veio o inimigo e semeou no meio deles, no meio do trigo, o joio. Então veja, é muito claro que o reino de Deus está sendo estabelecido e a palavra do Senhor, ela traz esta vivência, essa vivacidade do reino de Deus, manifesto entre nós, inaugurado pelo poder do Senhor Jesus, o Messias, assunto aos céus e poder para as nações. Entretanto, nós não podemos esquecer que há um inimigo, e o inimigo está aí colocando o joio no meio do trigo, porque essa parábola é a parábola para o reino dos céus é semelhante ao homem que fez aquela semeadura, e o inimigo veio para conturbar aquela semeadura, para colocar ali no meio o joio, para colocar então através do joio aquilo que é nocivo, aquilo que ao ser ceifado e colhido e cortado ou podado junto, é arrancado também o fruto da semente genuína plantada para gerar e produzir e fazer progredir e prosperar o reino de Deus. Então, muito interessante isso. Os servos vieram e disseram: olha, Senhor, nasceu ali junto o joio. O Senhor quer que a gente vá no campo e arranque o joio? Ele diz: não, porque não tem como arrancar o joio sem arrancar o trigo. Se você arrancar o joio, arrancar aquilo que é mal, você vai arrancar junto o trigo. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranque também com ele o trigo. Então deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, escute, atai-o em feixes para ser queimado. Isso é um entendimento muito tremendo e muito profundo, e que muitas pessoas têm se escandalizado. Por que isso na obra? Por que isso na igreja? Por que isso aqui ou acolá?
porque não compreendem a sabedoria de Deus, para que não seja prejudicado também o trigo e a boa semente que caiu em terra fértil e tem produzido e dado o seu fruto. Agora eu queria ler também e fazer um comentário pequeno para você entender melhor onde eu quero chegar. Quando Jesus explica essa parábola, que está também no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, mas a partir do versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Veja, os discípulos pediram então a Jesus a explicação. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A boa semente, então, é a palavra de Deus que o Filho do Homem, o próprio Jesus, o Cristo, o Messias, prometido das nações, veio então a semear. Ele como homem ali falando, mas também depois esse encargo dado aos seus apóstolos e à igreja. Ele falou a Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, primeiro, o que semeia é o Filho do Homem. Segundo, versículo 38, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino, aquele trigo então, os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então a boa semente, a semente é a palavra, o campo, o mundo, o trigo, ou seja, o fruto daquela semente, exatamente os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno. Então nós vimos lá no versículo 25 que veio o inimigo e semeou junto o trigo. Então ele vem e diz que os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Veja, o campo é o mundo, o trigo são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Quem semeou o joio foi o diabo. A ceifa, depois ele diz, é a consumação do século. Ele está falando sobre exatamente o cumprimento das profecias e do Apocalipse, enfim. E nós estamos caminhando para o fim, não estamos caminhando para o começo não, meu irmão. O negócio está caminhando e está ficando cada vez mais feio, por isso aí os escândalos, como nós vimos no último dia aí desta série, são inevitáveis. Então o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Veja, versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. Por isso que estou aqui falando nessa série sobre escândalos, sobre esta parábola que nós vimos então. O juízo de Deus, quando passar haverá esta separação. Aí, quando vem o juízo de Deus, separa-se então o joio e separa-se então o trigo. Mas se ajuntarão do seu reino todos os escândalos e aqueles que praticam a iniquidade. Então, quando o Senhor fala, o mal está crescendo junto com o bem, o joio está crescendo junto com o trigo, parece que Deus não faz nada, é calamidade de todo lado, é mau testemunho de toda maneira, é abuso de tudo e qualquer forma que alguém possa existir. Eu quero trazer essa mensagem ao teu coração. Calma, descansa, não abra mão da tua consagração, repare as brechas, construa um muro ao redor. Lembre-se no Salmo 127, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os construtores. O reino vai crescendo, ele vai crescendo naturalmente, e o joio vai crescendo no meio. Os filhos do maligno, o que foi semeado pelo inferno, na iniquidade, nas discórdias, na avareza, no egoísmo, no orgulho, no engano e no uso da fé alheia, da idoneidade e da ingenuidade das pessoas, vai ter um custo e vai ter um preço muito, muito, muito alto, porque vem o dia do Senhor juntar todos os escândalos e aqueles que praticam a iniquidade, versículo 41. Então compreenda uma coisa, abandone o sentimento de vingança, abandone toda e qualquer raiva, ira,
ou defesa pessoal, é o Senhor que te justifica em um âmbito espiritual. Sabe por quê? Porque em nome de Jesus, Ele vem, põe a mão e faz justiça. E Ele vai ajuntar todos os escândalos, todos aqueles que causaram escândalo para prejudicar aos outros. Ai daquele por intermédio do qual vierem os escândalos. E aqueles que vivem e praticam a iniquidade e fazem aquilo tudo que pensa que ninguém está vendo porque está em obscuro, está escondido, mas está diante do Senhor nosso Deus. E o que foi semeado no corpo de Cristo, o que foi semeado na igreja, o que foi semeado nos ministérios, o que foi semeado, ministérios digo no âmbito pessoal, você tem um ministério, o que foi semeado pelo diabo, em nome de Jesus, vai ser arrancado. Será arrancado, diz a palavra do Senhor, os escândalos e a iniquidade serão arrancados. Versículo 42, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Talvez o Senhor tenha dado tempo para muita gente se arrepender. Talvez Deus tenha alertado e mostrado de inúmeras maneiras, enviado profetas, enviado o seu favor, enviado e colocado de sua misericórdia em tantas e tantas provações ao longo de todos esses últimos anos, talvez das últimas 2 décadas. E talvez muitos não aceitaram a advertência do Senhor. E ao invés de se fortalecerem, se renovarem, procurarem um caminho de arrependimento, como está escrito no Apocalipse, onde aquela mulher Jezabel, o Senhor diz, foi-lhe dado tempo para se arrepender. Contudo, não quis se arrepender da sua malignidade e do seu pecado. Eu vou ler aqui rapidamente. Então o Senhor diz, a farei prostrar-se. Versículo 20, carta à igreja de Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher Jezabel, que a si mesmo se intitula profetiza, semeando então o joio e a discórdia no meio do corpo. Não somente ensinasse, mas ainda seduzisse os meus servos a praticarem a prostituição e comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Veja, o Senhor deu tempo até mesmo para Jezabel, para essa situação, para que ela se arrependesse. Eu não quero falar aqui especificamente sobre o assunto da igreja do Apocalipse, em outra oportunidade eu farei. Todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição, então a prostro de cama, bem como em grande tribulação, escute, grande tribulação, punição e castigo em função dos escândalos daquilo que não passa desapercebido ao Senhor e não passará, caso não se arrependam das obras que ela incita. E depois ele traz severidades ainda maior, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei segundo cada um a sua obra, etc, etc, fala da sinagoga de Satanás. Em nome de Jesus, para encerrar, cabe aqui essa exortação, cabe aqui esse alerta, esse sinal de alerta, em minha vida e em sua vida, no dom e no chamado que Deus te deu, e naquilo que Ele tem despertado nesse tempo no teu coração, em nome de Jesus, para que você se cuide e para que você se fortaleça de tal modo que nada possa demover a tua fé, a tua convicção e os teus caminhos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? A minha oração e o meu clamor é que nós não sejamos achados em falta, mas haja dentro de nós um coração que realmente o Senhor tenha um propósito, e onde esta boa semente da palavra do reino nos torne trigo e nos torne pessoas que podem se compadecer, que podem dobrar os joelhos, que podem voltar atrás e que podem até mesmo abandonar práticas e atos que talvez possam levar outros a se escandalizarem. Nós sejamos aqueles que não apontam o dedo, que estão olhando o cisco que está no olho do irmão, mas não vê a trave que está no seu próprio olho. Sejamos nós aqueles que podemos nos lavar mesmo, lavar nas águas, como diz o apóstolo Paulo, na lavagem de água pela palavra, como ele ensina em Efésios no capítulo de número 5. O Senhor nos instrua em sua palavra, nos livre de toda ignorância e não nos torne reféns do inimigo, dos filhos do inimigo,
de nenhum joio possa mais reinar, possa mais estar no lugar daquele que é o cabeça, porque nós somos o corpo, e esse corpo já tem cabeça, e que joio não reine, em nome de Jesus. Fica com Deus.